Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Paloma Maria e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, né, sobre como é a função de auxiliar técnico de educação. Atualmente, com o que eu trabalho, sou servidora pública, trabalho pela Prefeitura de São Paulo. Eu resolvi trazer esse vídeo a caráter informativo para quem está pensando em prestar algum concurso parecido, para quem está aguardando a ser chamado, né, para uma vaga dessa. Antes de eu prestar o concurso também, antes de eu entrar na vaga em si, eu também fiquei curiosa de como era, né, trabalhar. Então, eu acho que esses tipos de vídeo colabora muito para a gente entender se é aquilo que a gente quer. Eu vou contar um pouquinho sobre como eu comecei, né, por que que eu prestei esse concurso e separei também algumas perguntas que eu acho que são perguntas comuns. Se eu esquecer de algo, podem deixar aqui nos comentários depois que eu respondo diretamente para você. Fez 1 ano e meio, tá, que eu peguei posse do cargo. A prova que eu fiz foi em 2024, em janeiro de 2024, e eu peguei posse em fevereiro de 2025. Na época, eu já estava querendo entrar, né, na carreira pública, eu trabalhava na rede privada, eu já havia prestado 2 concursos antes de prestar esse para a ATE. Não fiquei numa classificação boa nesses outros 2 concursos. E aí, quando saiu esse concurso de ATE, uma colega minha que trabalhava comigo na época me passou, né, o link da inscrição. E ela trabalhava como ATE também. Ela trabalhava em 2 trabalhos. Ela trabalhava tanto como ATE como meio período nesse telemarketing que a gente trabalhava. Nossa, gente, só quem já trabalhou em telemarketing vai poder falar como é um trabalho chato, né? É um pouquinho chato. Tem gente que se dá muito bem, né, trabalhando com isso, mas eu na época eu fiquei 1 ano, né, trabalhando disso. Como não estava encontrando trabalho na minha área, né, eu sou formada em RH, trabalhei aproximadamente uns 3 anos e meio, né, na área. E aí, para não ficar parada, né, a gente não pode ficar parado, né, a gente tem que arrumar trabalho, tem que trabalhar. Eu acabei indo pro telemarketing. Eu ficava ainda no que eu acho, na minha opinião, que é o menos pior, que é o receptivo, né? Eu trabalhava ali numa seguradora de veículos. E, gente, de verdade, eu queria muito uma oportunidade melhor. Então, na época, para mim, estudar para o concurso era algo que fazia muito sentido. Até mesmo na minha área de recursos humanos, né? Era algo que eu não estava me encontrando muito ali. Então, não era um lugar em que eu ansiava também por voltar a trabalhar. Um ATE, gente, hoje em dia, contando tudo, tá? Ali o que eu recebo na mão, o líquido, depois dos descontos, tudo, tira uma média de R$ 3.700 por mês, tá? Então, dá mais ou menos isso, porque a gente tem o salário fixo, né? Que a gente fala que é o fixo ali, a base, em torno de 1.900. Tem uma gratificação que vem, bonificação, né? Que vem todo mês, que é uma média de R$ 1.000. E o vale refeição e o vale alimentação, eles dão em dinheiro também, então você recebe tudo em dinheiro. Então, contando tudo, dá essa média aí em 2026. Então, para mim, na época, né, que estava recebendo ali uma média de R$ 1.400 por mês, para mim, pareceu ser um salário bem atrativo. Eu falei, vou estudar e quero passar nesse concurso. Uma coisa que eu achei, assim, que é bacana, né, nesse concurso, que para mim facilitou bastante, foi o conteúdo programático da prova. A gente sabe que tem que estudar bastante, né, gente, para poder passar num concurso. Quem já prestou ou quem vai começar a prestar vai ver que não é tão simples assim, né, que você precisa ter uma rotina de estudo, que você precisa se dedicar, porque dependendo do conteúdo programático, são questões, são matérias que você praticamente não costuma estudar, né, na escola, na vida. Então, basicamente, você estuda ali para aquele concurso em si. Nessa prova, tive mais facilidade em estudar ela. Caíam ali
questões e o edital trazia questões que, no meu ponto de vista, eram mais intuitivos. Enfim, gente, eu achei, assim, o edital um pouco mais tranquilo para estudar comparando com outros concursos que eu já prestei, inclusive continuo prestando. Ó, o edital, na época, ele abriu 566 vagas, e vagas para ampla concorrência foram 424. É um concurso que geralmente chama bastante gente, então acaba tendo uma facilidade também de você conseguir ingressar. Foi algo que me chamou a atenção, né? Geralmente os concursos que eu estudo geralmente abre ali 11 vagas, 20 vagas no máximo, às vezes é 5. Então acaba sendo mais concorrido e um pouco mais difícil você ficar ali entre aquelas vagas. Eu classifiquei, gente, em 108. Eu entrei na ampla concorrência e fui chamada ali na primeira chamada também. Como que é o trabalho em si? Ele é basicamente dar um suporte dentro da escola, tanto no pátio, né? Como também na secretaria. Quem fica no corredor faz um atendimento ali, o acompanhamento das crianças durante os intervalos, durante a entrada, durante a saída, né? As pessoas que ficam ali observando as crianças para não acontecer nenhum incidente, né? Para estar ali algum responsável ali cuidando ali daquele momento em que a criança não está em sala de aula, tá bom? E durante o momento que as crianças estão na sala de aula, o ATE que fica no pátio, que fica no corredor, ele fica ali também nos corredores, né, de dentro da escola, dando esse suporte. A criança ela quer descer para ir ao banheiro, então é legal ter alguém ali que sempre tá no corredor observando. E entre outras funções, tá, gente, que vai acontecendo durante o dia. Na secretaria é basicamente o trabalho de você fazer as matrículas, você mexe no sistema, faz o atendimento ali dos responsáveis, né, o atendimento ao público no geral ali das dúvidas que ocorre dentro da escola, organiza as documentações das crianças, né, recebe as documentações. Eu atualmente, nessa escola que eu estou trabalhando, eu fico na secretaria. A gente tem ali a opção também de poder se remover anualmente, depois que você passa ali do período probatório, que é de 3 anos, você tem essa opção de poder ir para uma outra escola, né, às vezes ir para alguma outra região. São 8 horas de trabalho com meia hora de almoço, tá? Então, meu horário, por exemplo, eu faço um primeiro horário, né, das 7 horas da manhã até as 3 horas e meia. E eu tenho meia hora de almoço. Tem o pessoal que faz o período da tarde ali, a galera entra 10h30 e sai às 19 horas. Tem o pessoal também que faz que entra ali no meio do dia ali, que pega um pouquinho ali da parte da manhã e um pouquinho ali da parte da tarde. Então depende muito também de como a direção quer colocar, né? Se coloca a pessoa no período da manhã, ou a pessoa no período da tarde. Então, até o momento, as provas que tiveram, né, de auxiliar técnico de educação era para as pessoas que têm o ensino médio completo. E aí, a partir do momento que eu, né, fui classificada, vi que eles iam me chamar, a gente faz uma seleção ali das escolas que você gostaria, no caso que eu gostaria de trabalhar, tá? Então eu tive que selecionar em ordem de prioridade quais eram as escolas que eu gostaria de trabalhar. Gente, eu tive que escolher, eles falam ali pra gente, pelo menos, escolher o número de classificação, tá? Sua. A minha foi 108, mas depois que eles juntaram com o restante, né, das pessoas ali, os PCDs, né, que também fizeram a prova, acabou dando uma misturada ali, aí eu tinha que escolher até 140 da minha classificação. Então, tive que escolher escolas ali que tivessem vagas que desse ali pelo menos 140 vagas, né? E aí deu mais ou menos ali umas 83 escolas, gente, que eu fui fazendo, classificando. E ali é interessante porque você pode escolher escolas, né, próximas da sua casa, da onde você já mora, ou então você pode escolher dentro de uma região que você sempre quis morar também, né? No caso, eu dei prioridade para as regiões ali que eu achava, né, que no meu critério ali de escolha eram regiões um pouco melhores. Dá para a gente escolher, por exemplo, trabalhar em EMEI, dá para trabalhar em EMEP,
F, né, que é o ensino fundamental, que são os maiorzinhos, ou o EMEI, que é os menorzinhos. C, eu acho que também dá para escolher, né, que são os bebezinhos. Então, ensino médio também, escolas que têm ensino médio também. Então, eles dão bastante opções ali. O que eu acho da profissão? Gente, eu que já trabalhei com muita coisa. Eu vim de família humilde, né, gente? Então, desde muito nova, eu trabalho desde os meus 14 anos. E a gente precisa trabalhar, né, galera? Precisa correr atrás de melhorar de vida. Então, eu já trabalhei em loja de shopping, já trabalhei como garçonete, já trabalhei em telemarketing, como eu falei pra vocês. Já trabalhei na minha área, né, de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento na área de RH, áreas administrativas. E comparando com os outros trabalhos que eu já tive, eu gosto muito dessa função. Eu acho que o salário, sim, é melhor, né, do que a rede privada, na maioria das vezes. Eu enxergo também, gente, um propósito nesse trabalho. Por mais que eu fico ali mais na parte ali do atendimento aos pais, né? A gente tem um contato com as crianças também, tem bastante contato com as crianças durante o dia a dia, né? Porque é escola, gente, e a criança, né? As crianças, elas são comunicativas, elas são agitadas, então a gente sempre tem contato com as crianças também. Eu enxergo um propósito porque a gente faz parte de uma engrenagem que é importante para a sociedade. É a área da educação em si, né, gente? Então, para mim, é algo que faz muita diferença, tá? No meu trabalho. Eu trabalho muito mais motivada quando eu penso por esse lado também de existir um propósito dentro ali da escola. Eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade. Não é um trabalho fácil, tá, gente? Vou falar pra vocês. É um trabalho desafiador, tem bastante coisa pra fazer, é muito dinâmico, mas eu, na minha opinião, eu gosto. Sim, eu tenho vontade, né, de ir pra uma oportunidade que paga mais, uma oportunidade melhor. Presto outros concursos, tem vagas, né? Existem vagas que pagam bem também, então eu quero sim, passar em outro concurso. Eu estou estudando pra isso. Enquanto isso, vou permanecer trabalhando como ATE, sim. Acho que é isso. Eu acho que eu aí para ter uma ideia de mais ou menos como que é. Se eu esquecer alguma coisa, comenta aqui, gente, pergunta aqui que eu respondo diretamente para você, tá? Me fala também se você tá pensando em prestar esse concurso. Se foi um vídeo que também te ajudou, né? Deixa o seu like aí para me ajudar também na divulgação do canal, gente. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.